Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda à nossa live Ativando a Produtividade, uma live especial para mulheres, mães empreendedoras que querem ser mais produtivas e deixar de lado a sobrecarga das tarefas, o caos da desorganização e o seu dia a dia bagunçado. Sejam muito bem-vindas, alegria tê-las mais uma terça-feira aqui conosco. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre... Tchananã! Nós vamos falar sobre o milagre da rotina produtiva. Sim, esse tema surgiu de uma reflexão que eu tive hoje pela manhã em relação à escova de dente, a creme dental, a fio dental e assim por diante. Tudo tem um porquê de existir, uma necessidade em que atende. E por que nós temos que nos adaptar a sistemas, a modelos de produtividade que não são os nossos? A modelos de produtividade que pessoas que não têm nada a ver com o nosso dia a dia possuem. Então hoje eu vou trazer um conteúdo que vai mexer com a sua estrutura, um conteúdo que vai tirar lasquinhas, né? Fazer uma aresta, fazer um polimento aí nessa joia que você é. E claro, sempre, né, com muito amor e carinho nessa nossa caminhada. Encaminhem este aviãozinho para todas as queridas que têm uma rotina bagunçada, uma rotina estressante, que reclamam de não estar dando conta dos filhos, de não dar conta do trabalho, que querem trabalhar e a filharada só incomoda, que não conseguem ter um minuto de paz, que organiza e tá tudo fora do lugar, e parece que o negócio não prospera, não consegue alcançar as coisas que quer alcançar. Não consegue nem limpar a casa, nem cuidar dos clientes, nem produzir para atender os clientes, nem ficar com os filhos o tempo que gostaria de ficar. Mande essa live para essa mulher, que hoje ela vai aprender um passo a passo de como sair de tudo isso e encontrar esse milagre de uma rotina organizada, produtiva. Muito bem, muito bem. Delícia ter vocês aqui, mas que coisa legal. Então vamos começar nosso conteúdo para a gente não atrasar, porque assim como eu, vocês também, né, devem ter a tarde de vocês bem. Tu viu que eu tô falando até assim tarde, porque aqui no sul, né, mais puxadinho o R, então já tô entrando no clima da gauchada novamente. É um sotaque que eu acabei perdendo por morar 22 anos fora praticamente. Aí eu vou voltando aos pouquinhos. Mas a ideia é exatamente essa, né? Passar para vocês o que eu passo no meu dia a dia, o que eu supero, como que eu superei isso, para que o caminho de você seja um pouco mais leve. Passar pelo que você precisa passar, eu não posso te ajudar a cortar etapas, né? A etapa você precisa cumprir. Como eu falei na live passada, para uma borboleta se desenvolver, né, se transformar uma lagarta em borboleta, você precisa passar pelo processo. Se você não passar pelo processo, você não vai fortalecer as suas asas. Então, precisa passar pelo processo? Precisa, mas ele não precisa ser tão demorado, ele não precisa ser tão doloroso, dolorido, tão sufocante. E eu entendo que isso
na minha pele, né? Eu passei por isso. É tão difícil sozinha. E por isso que eu faço o que eu faço, porque eu não quero que outras mulheres precisem passar pelo deserto, que outras mulheres precisam passar por esse momento difícil sozinhas. Então, é possível sim organizar o seu dia, é possível sim organizar a sua agenda, é possível sim conciliar o trabalho com os filhos de uma forma que fique harmônico, sem você se estressar, sem você se enlouquecer no meio disso tudo. É possível sim você ter uma rotina para fortalecer a sua energia, é possível sim. Isso tudo é possível. E quem fala isso é uma pessoa que passou por uma depressão, que passou por um momento de caos, que passou por um momento que quis jogar tudo pro alto. Tudo pro alto. Tudo pro alto. E algo falou mais forte. E é esse algo que me faz acordar todos os dias e produzir conteúdo e tá aqui falando com vocês agora, tá? Bom, a pergunta que não quer calar. Você acorda de manhã pensando assim, por onde eu começo? Você senta na cama e olha assim, nossa, tem roupa para guardar ali, tem roupa jogada lá, tem a toalha jogada ali, tem as brinquedos das crianças lá, tem não sei o que, tem xícara no banheiro, tem bagunça pela casa inteira. E aí você às vezes fica sem vontade de levantar pela manhã. Você já fica estressada naquele momento. Você já fica pensando, poxa vida, e tem mais os clientes para atender, tem mais o meu trabalho, situações burocráticas para atender, tem mais situações de produzir o produto para você atender. E você tá naquela vibe, naquela loucura toda. De um dia cheio de caos, cheio de bagunça, não organizado, e aí todo o seu dia fica bagunçado, todo o seu dia fica estressante, você fica mal-humorada com as crianças, com o marido, com as amigas, com os colegas de trabalho, né, para quem trabalha fora. Então assim, o acordar pela manhã e não saber por onde começar, ele é um grande gatilho para o seu dia terminar no caos. O que eu vou falar hoje, entenda, não é te dar uma receita pronta do que fazer, porque foi o que eu busquei por anos. Ai, dica de como planejar, dica de como organizar amanhã, dica de como organizar a tarde, dica de como fazer uma rotina noturna, dica de como organizar um roteiro de atendimento ao cliente, dica disso, dica daquilo, dica daquele outro. E eu me frustrava, eu me chateava, eu me incomodava, porque não dava. Por que pra mim não dá certo? Por que pra criatura lá que tá dando a dica dá certo? Por que tal situação não resolve o meu problema, a minha situação? E aí eu comecei a ver assim, opa, peraí, tem mais coisa envolvida. Não é só uma questão de dica, é uma questão de adequação. A minha realidade é diferente da realidade daquela outra pessoa. Como que eu vou pegar uma dica, uma orientação de uma pessoa que não tem uma planta para dar água dentro de casa? Me diga, né? Eu tenho 2 crianças, um cachorro, um passarinho e agora um porquinho da Índia. E o marido. Não tenho família perto, não tenho rede de apoio. Como que eu vou pegar você organiza assim, você acorda às 5 da manhã, você não sei o que lá. Cara, essa pessoa não tem filho pequeno em casa. Como que ela vai dizer assim, acorda às 5 da manhã, se eu fui dormir passada das 10? Porque a criança naquele dia estava agitada, porque a criança acorda de madrugada, porque ela tem sonhos.
Como que eu vou seguir uma rotina que não cabe na minha realidade? E foram esses detalhes que eu comecei a avaliar e dizer assim, poxa vida, tem um monte de guru da produtividade por aí, falando e dando dicas de tomar banho gelado, de fazer isso, de fazer aquilo, que não sei o que lá, blá blá blá, mas eles não têm a minha realidade. Então, o que eu vou seguir para que eu consiga ser produtiva? E quando eu falo de produtividade, eu falo de você, não de você conseguir fazer um montão de coisas, de atender 1 milhão de clientes, de você... não, eu falo de você ser útil, de você conseguir fazer o que você se planejou, o que você se programou para fazer. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla dentro do meu método, né, no Ativando a Produtividade, que você vai planejar de forma real, olhando para a sua realidade, olhando para o detalhe da tarefa. E você não vai marcar uma tarefa de ser feita em 3 horas em 1 hora. Ai, sozinha eu vou rapidinho no mercado. Não, mas com uma criança esse teu rapidinho de 15 minutos vai para meia hora. Porque até tirar do carro, até entrar no mercado. E daí, né? Quem tem filhos pequenos sabe como é. Então, uma coisa que me chocou muito, mas que faz total sentido, que foi uma frase que eu escutei essa semana, foi semana passada, não me lembro agora, mas está ainda muito latente aqui. A mulher que eu era antes de ser mãe, ela morreu quando meu filho nasceu. Chocante, né? A mulher que eu era, o padrão de produtividade, o padrão de excelência, o padrão de tudo, morreu quando meu filho nasceu. Porque eu tive que me reinventar. Eu não era mais só eu. Agora eu tinha alguém que dependia de mim. Alguém que, quando a criança pequena chora, ela muda a tua rotina. Não interessa se você tem reunião ou não, se ela quer mamar, ela quer mamar. Se ela suja a fralda, ela sujou a fralda e ela quer ser limpa. Então, é uma nova perspectiva, uma nova realidade. E aí, o meu padrão de produtividade que eu tinha antes começou a conflitar com essa minha nova realidade. Antes eu era uma pessoa que atingia metas, que tinha uma agenda toda redondinha, tinha reunião de tarde, tinha reunião de manhã, tinha os clientes para atender, tinha a visita marcada, tinha... como é que era? Eu era viciada em meta, eu era viciada em atingir o objetivo, eu era viciada em ajudar as outras mulheres a atingir os objetivos delas, e era aquela vibe, aquela uhul, não desligava. E aí com criança pequena, não podia mais ser aquilo. E por anos eu sofri me exigindo que eu tivesse aquele mesmo padrão de desempenho, de produtividade. E com filhos a coisa muda, né? O buraco é mais embaixo. Então entenda que a forma como você vai organizar a sua rotina, a forma como você vai organizar o seu dia é único. Porque a tua realidade só você tem. Só você tem 1 ou 2 filhos, só você tem 3 filhos ou 4, sei lá. Só você tem aquela situação com animais domésticos ou não. Só você tem rede de apoio ou não tem rede de apoio. Só você tem uma situação de saúde ou de trabalho. Só você tem um trabalho que envolve mais a tua presença, a tua disposição ou menos.
Só você tem aquela realidade. Só você tem essas plantas que você tem em casa, ou se não tem também, né? Então, o que eu estimulo muito é você olhar para a sua realidade. É você criar a sua rotina produtiva. E não seguir rotina diquinha daqui, diquinha de lá, diquinha de cá. Nossa, como é que consegue dar conta de tudo? Porque a rotina está adaptada à minha realidade. Como que tá a tua rotina? Tá bagunçada? Tua rotina tá adaptada à tua realidade? Tua rotina tá adaptada ao teu momento de vida? Tem isso também, né? É o momento de vida. Eu fiz uma linha da vida, não sei como é que chama isso. Eu projetei, né? No coach a gente chama essa ferramenta de roadmap, né? Eu projetei os meus próximos 10 anos de vida. E aí nesse meu projetar eu olhei o meu lado mãe, eu olhei o meu lado empreendedora. Falei, aqui meus filhos vão estar com essa idade, aqui o filho vai precisar mais de mim porque vai mudar de escola, aqui o filho vai precisar mais de mim porque vai estar nessa situação, aqui o filho vai precisar mais de mim porque vai estar nesse momento de idade, mas vai começar a trabalhar, né, tal situação, marido vai estar próximo de se aposentar, enfim. Pensei em todos esses detalhes e aí eu consegui perceber dentro deste momento, essa projeção de 10 anos, os momentos em que eu vou estar mais produtiva, no sentido assim, vou ter mais tempo para isso. Tá, e agora? Bom, agora o meu tempo é mais limitado, é mais curto. Vou fazer o quê? Vou fazer o melhor que eu posso com o pouco de tempo que eu tenho. Você faz o melhor que você pode com o pouco de tempo que você tem? Ou você perde esse tempo pensando no que poderia ter feito ou no que deixou de fazer? Isso foi uma das coisas também que mudou, assim, é estar presente no tempo presente. É fazer as coisas. Agora eu estou com os filhos, vou estar com os filhos. Agora eu vou estar trabalhando, estou concentrada trabalhando. Agora é meu momento de tomar chimarrão, pensar em nada. A mulher não consegue, né? Você consegue pensar em nada? O marido, acho que os homens até conseguem, mas a gente não. Então, é olhar para isso, olhar para esses pontos. Eu quero passar para você, assim, 4 dicas que eu implementei aos poucos. Porque quando você tá no olho do furacão, para você identificar as coisas e sair dali é muito difícil. Por que muitas vezes quando a gente casa, a gente tem uma certa dificuldade em se adaptar àquela nova situação? Porque do nada você era filha, morava numa casa onde a casa tinha um tipo de costume, certos hábitos, e aí de repente você saiu dali e teve a sua casa, e aí você parou de ser filha, neste novo ambiente, se não era mais filha, neste novo ambiente você é a dona do ambiente, você é a esposa, você é a administradora daquele lar. E aí tem esse baque. Por que dietas geralmente não funcionam? Porque você quer mudar tudo de uma vez, né? Então, a diferença entre você sair do ambiente de filha e ir para o ambiente de administradora do lar, você de repente, não, você tem que assumir e se vira. Não tem como voltar para casa da mãe, né? Mas se tu tá na tua casa e você tem que mudar hábitos, e você tem que mudar processos, e você tem que ter uma força muito grande para isso, você cai na tentação de desistir. E aí as coisas começam a ficar difíceis, né?
Então, um dos primeiros pontos que eu tomei consciência foi assim: eu mapeei todo o meu dia, os meus dias, assim, tipo, durante uma semana, o que eu fazia, o que eram os padrões que eu tinha, né? O que eu fazia pela manhã, que hora que eu fazia, em que momento que eu fazia. E aí eu comecei a questionar esse mapeamento, sabe? Esse levantamento. Dá um trabalho, a gente escrever assim: ah, segunda-feira eu fiz isso, aquilo, aquele outro. Terça eu fiz isso, quarta, quinta. Mas é importantíssimo isso. Porque quando você coloca no papel, daí você começa a enxergar. E aí eu comecei a avaliar: puxa vida, dentro de tudo isso aqui, o que realmente é importante? Por que eu faço isso? Por que eu faço? Qual a razão de ser de eu fazer isso? Qual a razão de ser de eu fazer tal outra situação? Por que eu quero ser empreendedora? Por que eu atendo o cliente? Por que eu divulgo? Por que eu invisto em material, em cursos, em me aperfeiçoar? Por que eu arrumo a cama todas as manhãs? Você já parou para pensar nisso? Por que eu lavo a louça? Por que eu quero ter tempo com os filhos? Por que eu quero ter tempo com as pessoas que eu amo, que moram comigo? Ou que estão, né? Quem tem mãe e pai perto, né? Por que eu faço isso? Quando você se questiona dessa forma, tu levanta uma pulguinha, sabe a tal da pulguinha atrás da orelha? Você começa a meditar: poxa vida, tem coisa aqui que não preciso fazer, tem coisa que é interessante. Ah, eu arrumo a cama, que quando eu vejo a cama arrumada, já me dá me dá uma energia, dizer: a minha primeira tarefa do dia tá feita. Minha cama tá arrumada, minha cama tá bonita, minha cama tá bacana. E aí me dá mais energia pro resto das coisas que tem pra fazer. Por que eu lavo louça? Porque eu sou abençoada, que eu tive comida. E é isso que eu tô lavando. Ai, às vezes dá vontade de não lavar. Mas, né? Esses dias falaram assim: ah, tem coisa de mulher que tem que fazer. Como assim tem que fazer? Mulher não tem que fazer nada. Eu lavo louça porque eu quero lavar, não é porque eu tenho que lavar. Se eu não quero lavar, eu chamo meu filho ou meu marido e peço: por favor, lavem para mim. Enquanto não me incomoda, eu vou lavar. E aí entra aqui também uma questão que muita gente fala: ai, delega, você tem que aprender a delegar, você tem que passar. Poxa, mas por que eu tenho que delegar se para mim tá fazendo bem? Na hora que eu tô lavando ali, eu consigo descarregar a minha energia. Tem momentos que você consegue descarregar a sua energia? A energia ruim, sabe assim? Renovar. Bota lava com sabão ali, vai a velha embora e sobe uma energia nova. É o momento que eu canto, é o momento que eu relaxo. Ah, não tá fazendo sentido? Não faz. Ou deixa para outra pessoa fazer. E aí também vem a segunda coisa que eu fiz. Eu comecei a olhar os meus papéis. Que papéis eu assumo? Que funções eu tenho? Ah, eu tenho a função de administradora do lar. Como administrador do lar, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer como administrador do lar? O que eu preciso fazer como administradora do meu negócio? Do que eu preciso cuidar em relação ao meu negócio? Do que eu preciso cuidar em relação a ser mãe? Do que eu preciso cuidar em relação a ser filha? O que eu preciso cuidar em relação a ser esposa? A ser mentora? A ser professora das alunas? Quais são os papéis? Quais são os detalhes envolvidos nesses papéis? E aí você, olhando para isso e olhando para aquele mapeamento que você fez, você vai entender: poxa vida,
tem coisa aqui que eu não preciso fazer. Que não faz sentido para o meu papel de empreendedora realizar tal situação. Agora, para o meu papel de empreendedora, cuidar das finanças do meu negócio é primordial. E aí, quando você faz isso, você começa a olhar a tua realidade. Agora vamos fazer um link com o começo da live. Você olha para a sua realidade, você olha para os seus papéis, para o que você precisa fazer, para você se sentir leve, junta os dois e cria a sua rotina. Sempre com o olho, não na tarefa em si, mas no sentido dessa tarefa, no porquê você está fazendo isso, no para que daquilo está sendo executado. Identifica o que você precisa mudar. Poxa, eu preciso mudar que a criançada aqui bagunça demais os quartos deles. Os quartos deles são deles, porque se virem com aqueles quartos, não é mesmo? Mas eu, como mãe, como administradora da casa, eu preciso ensinar para eles que um ambiente organizado vai ajudar a sua cabeça a ficar organizada. Se teu local de trabalho está todo bagunçado, cheio de folhas e papéis para todo lado, como que sua cabeça vai ficar organizada? Para planejar, para organizar. Eu tenho um monte de papéis aqui, eu sempre falo, não mistura meus papéis. Porque, eu tenho meu material de desenvolvimento pessoal. No outro, eu tenho meu material de planejamento. No outro, eu tenho a parte do curso. No outro, eu tenho a parte onde eu faço as melhorias. E aí, em cada um deles, eu preciso agora trabalhar as melhorias do processo. Pego aquele material, estudo ele. Então, esses conceitos que eu preciso trazer para os meus filhos, que é os mesmos conceitos que eu trago para vocês. E olha como funciona, abrindo um parênteses aqui, né? Essa semana, né, que passou, a Heloísa chegou assim, pegou uma fita crepe branca e falou assim, mãe, escreve nessa folha de papel. E dela foi ditando, eu fui escrevendo. Vestido, meia, não sei o que lá, camiseta, bermuda, camiseta manga longa, e foi me ditando. Aí, né, escrevi, ela pegou o papel e foi, e eu continuei trabalhando aqui. E aí depois ela disse, mãe, vem ver o que eu fiz. Ela colocou nas gavetas do jeito dela, ela escreveu em cima da fita crepe com uma canetinha o que ficava em cada parte do guarda-roupa. As meias, as bermudas, as camisetas, as calças, as blusas, os pijamas, os vestidos. E aí eu perguntei pra ela, tá, mas tu não sabe onde é que ficam as suas coisas? Não, mãe, mas isso aqui é pra ajudar o pai e o mano quando eles me ajudam a pegar roupa pra eu me vestir. Então, olha como é legal quando a gente começa a mostrar pros nossos filhos como é importante estar tudo organizado, estar tudo no seu lugar, que isso organiza, agiliza, facilita, não só a tua vida, como de todo mundo à sua volta. A gente fica bem mais humorada, mais feliz, mais agilizada, não é mesmo? Então, fica com esse ensinamento. Tenha em mente não a tarefa em si, mas o porquê dessa tarefa. Entenda os seus papéis e o que é importante você fazer dentro de cada papel. E aí, com isso, você vai conseguir alinhar o que é legal fazer de manhã, o que é legal você fazer à noite, o que é legal você fazer de tarde, como que tá teu processo. Eu de manhã tenho o filho pequeno, ou de tarde tenho o filho pequeno, onde que eu vou conseguir
fazer atividades que eu tenho que pensar mais, onde que eu posso fazer atividades que eu não preciso pensar tanto, atividades que os meus filhos podem estar junto. E aí você vai alinhando a sua rotina produtiva com a sua realidade. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no final do dia e fazer assim, uau! Hoje eu consegui fazer tudo o que eu precisava fazer. Hoje eu consegui seguir o que eu tinha me proposto fazer. Ai, deixa eu ajeitar minha cadeira aqui que não tá se ajeitando. Que é coisa mais frustrante do que quando você faz e no final do dia diz assim, putz, eu fiz tanta coisa e parece que não fiz nada. Que coisa mais frustrante que isso? Meu marido chega em casa, o que fez hoje? Ah, sei lá, fiz tanta coisa que eu nem sei o que fiz. Então, quando você adapta a rotina à sua realidade, você consegue saber o que é importante para o dia de hoje. Qual que é a atividade principal que eu tenho que fazer hoje. Dentro daquele meu roteiro, dentro daquelas minhas prioridades, dentro dos meus papéis. Hoje, o foco, por exemplo, o meu, né? Na segunda-feira, o foco é a questão de levar o Gustavo no futebol. Essa é a prioridade do dia. E aí eu encaixo as outras prioridades. A prioridade de terça-feira está aqui com vocês, nessa live. O que eu encaixar antes ou depois, eu adapto. Pela manhã tem a Heloísa em casa, então eu não posso adaptar uma questão que eu tenho que pensar muito, porque ela aparece aqui de 10 em 10 minutos. É uma coisa mais operacional. À tarde eu já posso sentar, estudar alguma coisa, pensar numa estratégia, porque o Gustavo também está lá estudando, também está lá desenvolvendo os projetinhos dele. À noite eu não consigo. Aí tá todo mundo em casa. Aí a casa fica agitada, fica alvoroçada, né? Marido, filhos, né? Agita. Então, eu já sei que o meu horário produtivo é esse, que o meu horário não produtivo, no sentido de executar coisas no meu trabalho aqui. Eu sei que eu não gosto de limpar a casa com gente sentada no sofá. Então, se eu tiver que limpar alguma coisa, eu vou fazer isso num horário que ninguém esteja sentado no sofá, tipo assim, de boa, e eu trabalhando. Eu acho isso injusto. Você acha isso injusto também? Eu acho isso injusto. Mas tudo bem. Não viemos falar de justiça e injustiça aqui, né? Nós não somos as justiceiras, nós só queremos ter paz na nossa rotina. A gente quer se sentir útil, a gente quer se sentir produtiva, a gente quer se sentir assim, uau, de conta, não é mesmo? Me contem aí, como é que tá sendo essa live? Tá? Bom, tem algumas coisas que eu gosto muito de trabalhar com roteiro. Não roteiro que fique algo assim engessado. Tem que ser assim, se não for assim. Ontem, inclusive, nós estávamos falando com a B para live de quinta-feira. Não percam, às 3h30 da tarde. Tá? Lá no perfil. Eu já postei, vou postar de novo, tá? Se me der uma agenda com horários engessados, tal hora tem que fazer isso, tal segundo tem que fazer isso, tal minuto tem aquilo, pode esquecer. Pode esquecer. Eu não consigo. Eu gosto de ter assim um roteiro. Nesse período vou fazer tal coisa, nesse período tal coisa, nessa situação tal coisa. Aí eu consigo evoluir, consigo explodir. Dar o meu máximo. Agora se eu tenho... Não, ó, a live tem que durar 35 minutos. Agora eu já ia estar apavorada e nervosa e não ia fluir. Tá? Então, encontrem
como você funciona melhor. Eu funciono melhor com horários marcados. É dessa forma que você vai fazer a sua rotina. Eu não sou pressão. Então, alivia o seu dia a dia. No Ativando a Produtividade, eu trabalho o planos do dia. Ó. Dá pra ver aqui? É que tem uns escritinhos ali, tá? No planos do dia, é onde você vai monitorar o teu dia mesmo. Vai colocar assim as atividades principais, qual vai ser o principal 1 centímetro, né? A gente fala do 1 centímetro, qual vai ser a principal atividade daquele dia, que aquilo ali tem que acontecer, o resto é encaixe. Aí a gente fala sobre a questão de meditar ou orar, né? E a questão da atividade física e a questão da água a gente também aborda, né? Lá no Ativando a Produtividade, da importância em relação a esses 3 detalhes. Um dia desse a gente pode fazer uma live sobre cada um deles, né? Por que é importante beber água para produtividade? Por que é importante meditar? Por que é a importância da atividade física, né? Vamos pensar nesse ponto. E a questão de você sempre... eu pego muito nesse ponto também a questão de você avaliar o seu dia. Como é que foi o meu dia? Eu me propus, eu consegui realizar? Opa, dessa forma que eu organizei, ficou puxado de manhã. Dessa forma que eu organizei, ficou puxado de tarde. Dessa forma que eu organizei, ficou bom. Vai ser legal desse jeito. Vou continuar. E algo muito importante. Não se sinta culpada de ter uma rotina mais leve. Não se sinta culpada de ter uma agenda mais flexível, de não estar assim, meu Deus, sabe aquele ali, sabe o dedo ligado na tomada, assim, 320? Nem 220 já é 320. Não se sinta culpada de poder levantar agora às 3 da tarde e sentar 15 minutos, tomar um café, um lanchinho com o filho. Porque o que você precisa pensar? O meu sogro uma vez falou assim, a única coisa que a gente leva depois que morre é o nosso nome. O teu nome é o que fica, né? Não, o resto... Então, como que eu quero que os meus filhos lembrem de mim? Como aquela mãe louca que só se preocupou em trabalhar e me abandonou na frente da TV ou na sei lá onde, na escola. Né? Ou aquela mãe que sentou, que conversou, que mostrou certos caminhos. Que conseguiu usar a sabedoria, porque quando a gente tá numa rotina mais leve, quando a gente tá... mais centralizado, a gente consegue usar mais a nossa sabedoria, a nossa intuição feminina. Quando você tá no vucu-vucu, que intuição feminina, de onde esse troço maluco aí? E aí quando você começa a acalmar, quando você começa a estar presente no momento presente, a sabedoria ela vem, que você começa a ouvir a sábia que está dentro de você. Ai, que bom, Vera, que você consegue assistir minhas lives. Venha sempre, é um prazer tê-la aqui conosco. É interessante, né, a gente poder falar aqui e lá no Mato Grosso, né, o pessoal ouvindo a gente e se beneficiando. Então, o que eu queria trazer hoje era isso. Era trazer a consciência. Essa consciência de que você não precisa ter um modelo pronto de produtividade. Você precisa ter o teu modelo de produtividade. Você precisa ter o teu método, a tua forma de ser mais produtiva. A tua forma de... extrair o teu potencial, a tua forma, e não a forma que os outros dizem que é melhor assim, que é melhor assado.
a forma, porque fulano falou, Beltrano disse que tem que ser assim, que tem que ser assado. É a tua forma. É o teu jeito. É a tua realidade. Só você tem essa realidade. Só você vai saber como cuidar de você dentro dessa realidade, para poder extrair o seu melhor. Combinado? Obrigada pela presença, mulherada linda. Adoro quando vocês estão aí, adoro os comentários. E bora cada vez ser mais produtiva, cada vez ser mais planejada, organizada, leve, pra gente se sentir completa, pra gente se sentir útil, pra gente sentir assim, agora eu sei porque que eu tô aqui. Combinado? Beijos e até terça-feira que vem com mais uma live ativando a produtividade. E se vocês quiserem sugerir assuntos pra gente trazer aqui dentro das dificuldades ou das dúvidas que vocês tenham em relação à produtividade, a planejamento, a organização, que envolva tanto a parte operacional quanto a parte emocional, podem sugerir que eu vou ter o maior prazer de trazer aqui para vocês. Lembrando que quinta-feira às 3h30 vai ter live e nós vamos falar sobre procrastinação. Que palavrão é esse, né? Falei pro meu marido, nós vamos falar sobre procrastinação. Ele, hã? Né? Trava-língua? Não. É sobre deixar para depois. Por que a gente deixa as coisas para fazer depois? O quanto isso afeta a nossa saúde emocional? E o que a gente pode fazer para parar com isso, né? Para que a gente, dentro da nossa realidade de mães, empreendedoras, administradoras de um lar, nesses inúmeros papéis que a gente tem, a gente possa ter um dia a dia com essa sensação, fiz o que tinha que fazer e não empurrei com a barriga, não deixei para depois, e não me embolei, não me enrolei, não me estressei, né? Então, põe na agenda isso aí, Larissa, coloca lá despertar. Quando vocês entraram aqui na minha live, provavelmente apareceu assim, ser notificado toda vez que a Eliane estiver ao vivo. Cliquem ali, que aí o Instagram começa a avisar vocês quando eu estiver ao vivo, tá? E ele avisa mesmo se eu estiver ao vivo em outro canal. Então foi um convite assim muito lindo que eu recebi e com honra a gente vai estar lá e nós vamos falar sobre isto, tá bom? Beijos e até!